Boa noite, pessoal. Então vamos continuar com o nosso trabalho, né, de resgate e salvação daqueles que erraram ou foram enganados pelo Lucifer, né, ou pela concupiscência de pastores evangélicos que estão espalhados por todo o mundo, né, e explorando pessoas, explorando o seu dinheiro, né, e não fala a verdade para as pessoas, mas só fala aquilo que as pessoas querem ouvir, né, como se pudesse enganar ao Senhor, não é verdade? Mas ninguém pode enganar o Senhor, né? Hoje é dia 24 de junho de 2014, às 19h05, horário de Brasília, no Brasil. Então, meus queridos e amados ouvintes, irmãos, né, ao povo brasileiro e ao povo da nação mundial, né, que com certeza esse presente não é só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, não é verdade? Quando o Senhor chamou Abraão e disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, né? Sai do meio do teu povo, que eu te enviarei você a uma terra, né? Uma boa terra, né? E a tua descendência, Abraão, eu te farei prosperar, e a tua descendência, ela será como as estrelas que estão no céu, que não se pode esquadrinhar, né? A Bíblia Sagrada, ela se discerne espiritualmente, senhores e senhoras. Ela não se discerne na letra, mas no espírito. Como poderia um homem como Abraão ter filhos e descendente como as estrelas que estão no céu, que não se pode contar? Não é verdade? Para isso, nós teríamos que ser ignorantes para entender uma coisa dessa. Abraão, nem se ele tivesse 1000 mulheres, 3000 mulheres, ele não poderia ter durante 300, 500, 1500 anos, ele não poderia ter filhos. A sua descendência seria como as estrelas que estão no céu. É impossível. Não é verdade? Ainda que esse Cã de Abraão viesse lá dos primórdios da época neolítica, né? Nos tempos da caverna, por exemplo, né? Nos tempos das pirâmides do Egito, até hoje, no ano de 2014, ele não poderia ter uma descendência como as estrelas no céu, que não se pode ser contada, né? Porque ninguém sabe onde é que está o fim do universo, não é verdade? Então, essa descendência, ela é gerada no interior do homem como em milhares e milhares de filhos que são gerados pelo Senhor durante todo o tempo da nossa peregrinação aqui na terra. E também a Bíblia diz que não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Esses filhos são contados como descendência. E também diz que carne nem sangue herdará o reino de Deus. Então o Senhor fala de algo interior,
de algo que acontece no campo espiritual, né? Nessa terra compacta, nessa terra gêmea, onde é absorvido pelo nosso consciente algo que se revela no interior do consciente, do inconsciente. E dessa maneira que o Senhor evangeliza. É dessa maneira que Jesus pregou o Evangelho. Quando ele dizia: fariseus hipócritas, que por fora realmente são formosos, mas por dentro está cheio de toda maldade, impureza, rapina e ossos de mortos. O apóstolo São Paulo chega a dizer no livro de aos Coríntios que há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória do terrestre e outra é a glória dos celestes, né? A glória do terrestre é essa imagem do ser humano, e a glória dos celestes é a imagem que se manifesta no tempo e no espaço, relatividade, a qual nós, às vezes a mente dorme e a gente vê uma escuridão. Nessa escuridão manifesta algo. Às vezes é na luz que se manifesta algo, mas a todo tempo algo é manifestado. E quando você renascer, quando nascer em ti novamente as primícias do Espírito Santo, o alvinho, o menino, né? E os teus filhos que foi gerado pelo Espírito Santo dentro da família de Jesus, entre as esposas do Cordeiro, está entendendo? Você deve guardar isso aí, esse tesouro, né? Por isso que diz o Senhor: temos, portanto, esse tesouro em vaso de barro. O barro é o corpo, né? Para que a excelência do poder ela seja do Senhor e não de nós. Você deve guardar essa primícia, né? Essas crianças que vão nascer recebendo os dados do Espírito Santo, porque a criança que é gerada é o corpo de Cristo, né? E os deuses, né? O Senhor que vem colocar aquele dom naquela criança, nessas crianças que são geradas, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é a virtude do Espírito Santo. Está entendendo? Nasceu, por exemplo, foi gerada uma menina, e essa menina, ela é o corpo de Cristo, né? Como você está sendo obediente ao Senhor, quando o Espírito Santo de Deus visitar, assim que ele visita todas as pessoas que estão no mundo e no planeta, ele vem. Aí você renasceu, ele viu aquela menina, ele pergunta ao Senhor que está presente: que linda, será que posso adotá-la? Vamos ver se ele vai ser obediente. É obediente? Ele é obediente. Então eu vou adotar ela para mim, né? E aquela menina passa a ser o quê? Ela pode passar a ser filha da inteligência do Senhor, que é um Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é complexo, ele não é uma só pessoa, um só Jesus. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar é o Cordeiro de Deus, que tirou todo o pecado do mundo. Mas tem o Senhor Jesus da inteligência, o Senhor Jesus que é o Criador, o que realiza cura, o que realiza milagre, todos podem realizar qualquer coisa, mas só que cada uma dessas pessoas do Senhor são pessoas dinâmicas. A inteligência, a sabedoria, a mão do Senhor, o ouvido do Senhor. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Senhor envia um anjo para que possa ouvir. Aquele anjo é uma pessoa como eu, está entendendo? Mas só que aquela pessoa dinâmica, com toda a sua formação psicológica, estrutural, né, do ser humano, tem que falar na teoria do ser humano para que você possa compreender, porque a capacidade de pensamento do Senhor é completamente muito mais elevada, né? Porque
Que a Bíblia diz que como o sol é mais elevado do que a terra, assim é a minha sabedoria mais elevada do que a sabedoria do homem, né? Então aquela pessoa é o ouvido de Deus. Quando o Senhor envia o olho dele, ele envia um anjo. Mas aquele anjo que está olhando é o olho de Deus. Está entendendo? O olho de Deus olha, o ouvido de Deus, que é uma outra pessoa, ouve, a boca de Deus, que é uma outra pessoa, fala, mas todas estas pessoas é uma pessoa completamente dinâmica. O mudo, aquele que ouve, ele não deixa de falar. Aquele que fala, ele não deixa de ouvir. Mas só que cada um dos órgãos que nós temos, o olho é uma pessoa, o ouvido é uma pessoa, o corpo é uma pessoa, o braço é uma pessoa, o poder é uma pessoa. Está entendendo? Então, essa pessoa do Espírito Santo de Deus, suponhamos que seja a glória do Senhor, por exemplo, ela vem a glória do Senhor, a alva de Deus, a glória do Senhor, e fala: olha, eu vou adotar para mim. Então aquela criança que foi adotada, ela passa a ser filha da glória do Senhor, né? Ou filha da alva de Deus, que ilumina todo o universo do Senhor, a esposa do Cordeiro, a esposa do Senhor Jesus Cristo, dos milhares e milhares de Jesus que existe, né? A alva de Deus era a filha do Lucifer, era a mãe do Lúcifer, que era o quarto anjo de Deus no céu. Você vê no livro de Isaías, né? Não é verdade? Quando nasceres, não pode mais errar. Não pode mais adulterar nem fazer, e jamais faça experiência com o Senhor. Jamais cometa um ato sexual fora do casamento. Se você é solteiro, não toque mais no sexo, a não ser que for para higiene. Não procure excitação e orgasmo, porque se fizeres isso, arruma uma pessoa de empréstimo. Tá entendendo? Porque a partir do momento que você usou a luxúria, o corpo para a luxúria, o Senhor Jesus Cristo, ele tem que sair do corpo. Aí quando ele sai, entra outro. Porque ele não pode receber aquela luxúria, entendeu? Quando você comete aquela luxúria, o que acontece? Você abre a porta da cidade. Quando você abre a porta da cidade, essas crianças são capturadas. Elas são levadas como empréstimo, entendeu? E todas essas crianças que são levadas como empréstimo, elas são abatidas. Elas não podem voltar mais. Aí o que acontece? Você fica em falta com a glória de Deus, por exemplo, com a alva do Senhor, com a filha do Cordeiro, com a filha do anjo Miguel, com a filha enfim, você perde um filho. É por isso que não pode errar mais. E daí vai caindo uma casa, vai derrubando um por um, até que enfim você derruba toda uma cidade, né? Você derruba toda a cidade do Senhor Jesus Cristo. O que diz a palavra de Deus? O que o Senhor Jesus Cristo diz? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que cidade é essa que é edificada sobre o monte? E nem se acende uma candeia, uma luz, e coloca ela debaixo na cama, mas no velador, ilumina todos os que estão na casa. Então todos os que estão na casa, eles se manifestam, meu querido e amado ouvinte. Está entendendo? Então, se você errar depois disso, o Senhor não pode fazer mais nada por você. Porque se deixarmos incircuncidar-se, Cristo de nada nos aproveitará. Porque Ele só pode tirar o proveito, te ajudar, se Ele estiver morando no corpo. Fora disso, não pode. Mas se o Senhor usou da luxúria, Ele pula fora. Porque ninguém pode cometer luxúria com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Ou o corpo é dele ou não é. Não existe meio termo, né? Como diz lá no livro de Hebreus 4, versículo 12, né? Que é impossível os que uma vez foram iluminados receberam da virtude do Espírito Santo e do conhecimento da glória vindoura, que viveram, participaram da alegria do Espírito Santo, da família de Jesus, e recaíram.
sejam novamente renovados para o novo, uma nova Constituição. Não pode mais, porque assim eles novamente crucificaram o Filho de Deus e o expõem a vilipêndio, a desprezo. Está entendendo? Aí os filhos de Jesus começam a ser abatidos, começam a ser comidos.